Graças a Deus, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do programa Um Amanhã Melhor. Você está assistindo o quadro Encontro Entre Amigos. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar ela, minha pastora Daniela. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, mas antes de tudo, gostaria que ela se apresentasse para a gente aqui. Olá, Decan, graças e paz. Meu nome é Daniela, né? Sou pastora, juntamente com meu esposo, o pastor Carlos. Nós somos da Igreja Comunidade Cristã Família em Cristo, num bairro chamado Vila Calu, né? Para quem está de longe. E é um privilégio estar aqui, Decan, participando desse quadro de um tema tão importante e pertinente, muito, muito legal, e eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas e para a vida de quem está ouvindo. Eita glória! Então, se você está chegando aqui de paraquedas, já se inscreva no canal aí. Irmão, é de graça, você só se inscreva aí, já ativa o sininho da notificação e vamos aprender aqui algo maravilhoso para a sua vida, você que é líder de alguma igreja, ou você também que é um pastor, uma pastora de uma igreja, você vai aprender coisas aqui. Esse tema que vamos falar não é só para pastores, é para aquelas pessoas que querem fazer a obra tocar, porque o pastor ou a pastora não toca a obra sozinha, faz junto com a equipe, né? Com certeza. Então é bom você aprender, praticar, ir lá no seu pastor, na sua pastora, eu vi um podcast fenomenal, e eles falam um monte de ideia, eu quero tentar aplicar aqui, e aí você vai viver coisas extraordinárias. Hoje vamos falar sobre a igreja e sua influência na sociedade. Pastora, qual a importância da igreja na sociedade? O que você acredita? Então, primeiro a gente vai explicar aqui de uma forma clara e objetiva o que é a igreja. Isso. Né? O que é a igreja? A igreja, ela sim, é um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito, né? Uma mesma fé, com uma mesma visão, né? Então é um ajuntamento de uma pessoa, porque a gente às vezes fala assim, a igreja, e a gente pensa que é o templo, é as paredes, né? E não é. Aquele é o local onde se ajunta pessoas para adorar a Deus, né? E também existe, aí quando a gente fala da igreja, do ajuntamento de pessoas, a gente está falando do macro, do maior. Mas também existe a igreja, que sou eu, que é você, né? Que a gente está falando do micro, né? Então, assim, a minha influência, qual tem sido a minha influência, né, na sociedade como igreja, como unidade, né? Então, a igreja é isso. A igreja, ela pode influenciar, e a importância dela na sociedade em vários fatores, né? Eu posso citar vários aqui. Primeiro, o senso de comunidade e pertencimento. É você pertencer a uma comunidade, né? A igreja, ela oferece um espaço onde as pessoas vão lá, né? Além delas adorarem a Deus, além delas estarem ali cultuando, elas estão ali em sociedade, em comunhão, né? E é muito bom, um ajuda o outro, né? Às vezes chega uma pessoa na igreja passando por algum tipo de dificuldade, às vezes ela não tem nem coragem, ou às vezes ela não tem essa intimidade de falar com a família. E ela dentro de uma igreja, ela começa a pertencer, a cultuar, a encontrar amigos, não somente irmãos em Cristo, mas amigos, né? Também, assim, um apoio moral e ético também, né? A gente ajuda pessoas a lidarem com desafios da vida, né? Promovendo valores positivos, como compaixão, respeito, né? A integridade, né? Porque, assim, o que Jesus nos ensinou? A amar, a perdoar, a ser bondosos, né? Enquanto muitas vezes o mundo fala assim, se alguém te fechar no trânsito, vai e briga, a gente aprende o quê? Ame, perdoe, siga em frente, né? Então, a igreja faz isso. Há também a questão também dos serviços de caridade, né? Isso é muito importante, né? Muito importante, porque assim, o governo em si, ele não dá conta. A demanda é grande, né? A demanda é grande. E assim, o governo, o que acontece? Às vezes ele leva somente o material. A igreja, ela leva o material, mas ela leva também o espiritual. Meu Deus, isso é muito forte, que um dia Jesus falou, né, pro diabo,
nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da minha boca. Isso, né? Entendeu? Porque às vezes, vamos supor, pessoas que estão ali em situação de rua, tudo bem, ela quer uma marmita para comer, mas quantas vezes também ela quer uma palavra amiga, ela quer um abraço, né? Ela quer se sentir parte de uma sociedade. Né? Então, quantas vezes você senta ali para falar com uma pessoa e você ouve ela, Nossa, né? É muito, muito forte. E você ouve a história, você vê que realmente às vezes ela se deparou naquela situação por coisas que aconteceu, né? Infelizmente, que aconteceu na vida dela. Então, a igreja ela tem um poder muito grande e forte nessa questão da caridade. Caridade. Nossa, Deus, que coisa forte. Então, ó, gente, resumindo aqui tudo que a Dani falou, que a igreja traz o indivíduo para essa intimidade que muitas das vezes ele não consegue estar falando com a família, porque senão, né, a família vai, passa no Datena, né, no bate, já fica numa fofoca. Então, na igreja ele tem esse contato ali com a liderança que já é treinada para aconselhar ele e para ajudar ele nessas lutas e também ajuda ele a desenvolver nessas partes dos valores, né, que Cristo nos ensinou, de amar ao próximo, de perdoar o outro. Irmão, infelizmente, tem pessoas que veio na Terra só para testar o nosso 70 vezes 7. A gente tem que perdoar. Ele está aí para forjar o caráter de Deus, está usando ele para forjar o caráter em você. Então, resumindo aqui o que a pastora Daniela falou, que a igreja tem esse poder de influenciar na sociedade, fazendo o indivíduo ter uma intimidade e fazendo também ele resgatar alguns valores que a cultura, né, no decorrer do tempo, acaba atropelando e colocando moda. Isso. Porque assim, infelizmente a gente vê que a sociedade em si, as pessoas, elas estão muito cruéis, né? Elas estão muito... implacável. E a gente aprende muito isso na igreja, né? A questão da misericórdia, né? Sermos misericordiosos, né? Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? E essa questão da caridade, a igreja ela trabalha em diversas formas, não somente na questão assim de alimentos, né? Mas também em hospitais. Quantas pessoas vão, né? Em hospitais fazer oração, visita, questão de abrigos, né? Isso. Em orfanatos. Então a igreja ela é bem atuante, né? Em relação a isso, porque é algo que Jesus deixou como exemplo. E ensinamento, né? Que realmente a Bíblia mesmo fala, né? Eu estive com fome, não me deste de comer, né? É forte, hein? Eu estive com sede, não me deste de beber. E a pessoa fala, Senhor, mas quando que aconteceu isso? Aí ele fala o quê? Quando você deixou de fazer para um pequenininho, né? Para uma pessoa, deixou de fazer para mim, né? Meu Deus, então a gente, como igreja, a gente aprende isso, né? Isso. E tem algo muito forte nisso que quando você faz também, eu não me lembro onde foi, mas ouvi uma frase dizendo que você vai, deixa um pedaço de você e pega um pedaço deles também. Isso. Porque é uma troca. Você vai lá, leva um alimento físico e espiritual, mas você também recebe um alimento que vem deles, da gratidão. Você fala, poxa, eles estão aqui, olha o sorriso, olha a alegria, eu na minha casa, tendo tudo que tenho e ainda fico aqui lamentando, questionando. Então é uma troca, né? É uma troca. Serve e sai de lá também fortalecido. Até pra gente também refletir, né? Porque às vezes a gente é tão ingrato, né? Reclama tanto, sendo que a gente tem tantas coisas, né? E a gente, quando se depara com essa realidade, a gente vê quão abençoado nós somos, né? Isso é verdade. Então a Bíblia fala o quê? Que é melhor você dar do que você receber, né? Então a igreja, ela tem essa forte influência na sociedade, né? A questão também da educação, né? Da questão... A gente vê que a igreja, ela... Os maiores músicos, os maiores cantores, tanto lá fora como aqui, ele partiu de uma igreja. Olha, isso é muito interessante, hein? Né? A gente vê isso. E aí, infelizmente, no decorrer da caminhada, né? Eles acabaram meio que se perdendo, né? Para o mundo secular, né? Se afastaram da igreja, né? Mas você vê que são pessoas que começaram na igreja, através de aula de música, através de uma aula de canto, né? Então a igreja promove isso. Ou seja, a igreja fez o papel dela. Ela fez a igreja não pode tomar conta da escolha das pessoas, né? Mas a pessoa veio,
aprendeu lá um instrumento, aprendeu lá a cantar, aprendeu até a falar, né? A arte da oratória. Aí depois ela quis resolver seguir a vida dela no mundo secular, mas só que uma coisa é fato, eles desenvolveram na igreja. O governo não consegue dar esse suporte, né, igual a igreja dá. Muitos músicos vêm, talvez você que está assistindo aí, pode ser que seja um músico que está tocando no secular, está ganhando a sua vida com isso, mas você teve o primeiro contato dentro de uma denominação, dentro de uma igreja. Então, a igreja contribui para a cultura, para essa parte também, né, Dani? Também. É tão interessante que eu sou professora. Olha só. Aí o que acontece? Quando a gente começa a conhecer nossa turma, dependendo da criança, ela tem uma desenvoltura tão grande que eu falo assim, essa criança, eu tenho certeza que ela vai na igreja. Olha só. Porque eu acho que ela tem oportunidade, participa do grupo de crianças, né? Dá para perceber, é diferente. Então, quer dizer, ela cresce, né? Aquela questão de estar no ajuntamento, na escola bíblica dominical com as crianças, né? Às vezes teatro, peças e várias outras coisas que acontecem, você vê uma diferença, né? Isso é maravilhoso demais, né? Ela se destaca até, vamos supor, em apresentação de trabalhos. Isso. Ela não tem tanta vergonha, porque ela está acostumada a ter uma oportunidade, a cantar em um grupo. Então a gente vê a diferença, né? A igreja também, a gente pode falar na questão da espiritualidade, né? Isso é muito forte. Que é o principal, assim, né? E o bem-estar. O bem-estar. Né? A gente se depara com muitas pessoas que realmente elas vêm com a vida realmente, vamos dizer assim, de uma forma bem clara, detonada, né? E ali ela encontra essa paz, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus pode dar, né? E muitas das vezes ela não vem no intuito de eu quero encontrar Jesus, eu quero adorar Jesus. Eu quero ter um problema solucionado, mas ali ela encontra, né, o verdadeiro sentido da vida dela, né? Meu Deus, que é Jesus, né? Então a gente vê tudo isso. Então, assim, a igreja ela tem uma importância muito grande na sociedade. Né? A gente vê isso. Eu acredito assim, Dani. Ver aqui agora, por isso que é bom estar conversando assim para ser um bate-papo bem espontâneo, que já imaginou? Pensa aí você, imagine um mundo sem uma igreja. Como esse mundo seria, né? É sem o sal. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus do céu. Pega aí, já se inscreva aí, já comenta aqui, fala, meu Deus, que coisa forte. Aí é interessante. É interessante. Quando você come um bife, você comprou aquele contrafilé. Aí vamos lá, eu coloquei o sal lá, temperei. Você vai ficar, que delícia, que sal gostoso? Não. Não. Você fala, ai, que bife gostoso, né? Que bife suculento. E se tirar o sal? Na hora você sente. Sente, né? Na hora. Então, olha como que a igreja é, né? Ela é o sal, ela tempera, né? O sal, qual era a função do sal na época de Jesus e por que ele usou isso? Ele era um tempero, né? Para que as comidas, né, as carnes, aquelas comidas, elas não estragassem. Então isso quer dizer que colocasse sal 100% não ia estragar? Não, poderia acontecer, mas ia demorar, né, um pouco mais. Né? Então a igreja, às vezes as pessoas não dão essa importância, mas você imagina essa igreja tirada da terra ou não existir? Olha só, íamos comer comida sem sal, imagina, não. Então, nossa, isso aqui é muito fácil. Você falou que o sal, ele também conserva a pessoa, né? Ele conserva. Então a gente pode traduzir isso como o sal conserva as pessoas a ter os valores de Cristo. Isso, porque assim, e o sal ele não é visto no alimento. Olha só. Mas ele é sentido. O gosto dele é diferente. Você pode fazer a comida mais gostosa que for, mas se você esquecer o sal, você pode pôr o tempero que for. Vai ter a diferença, né? Então a igreja, ele não é visto, mas quando ele não está, ele é notado. Ele faz falta. Faz falta, olha né? só, que maravilha. Então, assim é a igreja. Assim é a igreja. Assim é a igreja. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Possa ser que nós sejamos a única Bíblia que a pessoa vai ler, né? Olha só, meu Deus. Então, assim, a minha maneira de falar, minha maneira de andar, a minha maneira de comportar, aí entra o sal, né? A diferença, né? Então, quando eu falo na igreja micro, né? Que nós somos a igreja. Aí você já tá falando da igreja pessoal. Pessoal, né? Porque, assim, a gente tá representando Jesus aqui na Terra. Embaixadores, né? Embaixadores. Aí a pergunta é,
como eu tenho representado Jesus aqui? Meu Deus, hein? As pessoas têm olhado para mim e têm visto Jesus. Isso é muito forte. Né? É forte. E é de responsabilidade, é uma grande responsabilidade, né? É uma grande responsabilidade. Então a gente vê assim que a igreja, ela, nossa, em várias fases de todas as pessoas, a igreja ela tem uma importância fundamental na sociedade. Fundamental. Então, meu irmão, não espere ficar sem a igreja, né? Já que tem uma para você congregar, para você ir, para você fazer uma visita e ter um relacionamento ali com Deus, não espere a igreja sair da terra, né? Para você buscar ela. A palavra diz, buscar o Senhor enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto, invocar o seu nome. Então, enquanto tem igreja, enquanto tem um povo meio doido aqui, porque a gente é doido, né, doido? Doido no sentido de fé. A gente crê, a gente faz as coisas, Deus fala com a gente chora, a gente grita. Viver com Deus é a maior aventura que você vai viver. Então, não espere a igreja sair para você sentir falta dela. É igual comer uma carne sem o sal. Olha aí, ó. Pode continuar. É a mesma coisa a luz, né? O que é a luz, né? O que é as trevas? É a ausência da luz. A ausência da luz, olha só. A ausência da luz, né? E Jesus falou que nós seríamos a luz deste mundo, né? Então a gente vem para iluminar, realmente para fazer diferença, né? Então a igreja, ela, nossa, o apoio moral, social, emocional também, né? Nós vemos que a igreja, ela tem esse poder, né? De transformar vidas. Não a igreja em si, mas quem a gente adora, né? Jesus, né? Jesus, né? Mas através das nossas vidas, Jesus, ele tem realmente esse poder de transformar vidas, né? A gente vê casos de famílias que estavam ali totalmente destruídas, né? Meu Deus. E Deus foi lá, restituiu casamentos, restituiu famílias, né? É coisa linda, né? Deus é Deus da aliança, né? Coisa linda demais. Então, entrando nesse assunto da transformação, você acredita que a igreja ela tem o poder de transformar o indivíduo por completo? Sim. Eita, meu Deus. Ela tem porque quem transforma é Jesus e a gente está pregando Jesus ali, né? Eita, meu Deus. Olha, pega isso, não é Jesus que faz a diferença, não é placa de igreja, não. É Cristo. É Cristo que faz a diferença. É Cristo que faz, né? Eu gosto de sempre, quando eu vou fazer oração, eu gosto de falar assim, que a oração, o poder não está em quem ora, está em quem ouve. Eita, não é verdade? Rapaz, você pode repetir isso olhando aqui para essa pessoa que está passando por uma situação difícil, pegar essa chave? Então, a oração não está no poder de quem ora. A oração está no poder de quem ouve, que é Jesus. Eita, né? Jesus. Então a igreja, é a igreja que transforma? Não, não é a igreja em si que transforma. Mas é quem está lá, né? Jesus, né? Jesus Cristo que está lá, que ele faz essa transformação, né? Aleluia, creio. Então Jesus realmente, ele transforma a vida, ele muda situações, ele restitui famílias, ele faz aquilo que o homem não pode fazer, né? Aquilo que para o homem é impossível, Deus ele faz, né? E um dia eu li uma frase que eu achei muito interessante, que igreja não é lugar de se frequentar, mas igreja é um lugar de estar em família, né? De ser parte de família. Então, assim, a igreja, a gente está lá entre irmãos, mas a gente pega um amor, um carinho tão grande, né? Que a gente é uma família, né? A gente é uma família e a gente se preocupa, né? A gente ajuda. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso congregar, né? Se de repente tem alguém que está afastado, Paulo ele vai falar, né? Não faça como o costume de alguns, deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, mas está na presença do Senhor, né? E é tão bom quando a gente está nessa unidade, nessa comunhão, louvando ao Senhor, né? Juntamente com os irmãos, né? É gostoso demais. Meu Deus, isso é muito bom, meu irmão. Então você precisa achar, eu penso assim, que cada tampa vai achar sua panela, né? Então, graças a Deus, tem várias denominações por aí, procure uma que você vai se encontrar mais. O mais importante é aquilo que a pastora Dana acabou de falar. Você tem que ver se Cristo está lá e se Cristo é o centro dela. Isso. Porque se Cristo for o centro dessa igreja, com certeza vai ser também o centro da sua vida, você vai aprender e você vai viver coisas extraordinárias que só Cristo pode proporcionar, como a pastora aqui bem disse. Então, Cristo quer mudar a sua vida, meu irmão. Isso não é
isso é uma certeza, ele quer transformar a sua vida. E ele usa a igreja para fazer você ter esse contato com ele, e é ele que vai transformar a sua vida. Eu lembro-me de uma história, pastora, de um homem que ele não enxergava. Aí ele teve um encontro com Jesus lá, Jesus curou ele, aí Jesus mandou ele se lavar, ele se lavou, e os religiosos da época, mas quem curou você? Ele foi Jesus. Mas esse cara é pecador, faz isso. Ele fala, eu não sei se ele é pecador ou não é. Uma coisa que eu sei é, eu era cego, e agora eu vejo. Não tem como você questionar aqui a transformação que Jesus vai fazer na vida do indivíduo. Eu também lembro de um amigo no trabalho que disse assim, Becan, é um negócio louco. Ele não era evangélico, mas ele falou um negócio louco. O cara bebia, o cara batia nos filhos, na esposa, o cara era um desastre na sociedade. Ele entrou numa igreja, se encontrou com Cristo, agora o cara leva os filhos para passear, agora o cara não bebe mais, não fica mais nos barcos, jogado pela rua, não, o cara vai pro parque, fala bem, conversa bem. Cara, o que aconteceu? O que tem na igreja? Aí eu falei para ele, é Jesus que fez a transformação na vida dele. Então, a gente poderia trazer milhares de pessoas que Jesus transformou, né, Dani? Nossa, com certeza. Jesus, ele e é tão interessante que é uma transformação assim, 360 graus, né? Que as pessoas, elas olham e falam assim, o que aconteceu, né? Eles ficam tão impactados, claro. Mas a resposta, ela é única, né? Ela é uma só. É realmente Jesus, né? Ele fala que ele é a verdade, né? Então essa verdade, ela inunda aquela pessoa de uma tal forma que toda mentira da vida dela, tudo aquilo que é engano, cai por terra, né? Meu Deus, então ele é vida. Quantas pessoas, elas apenas vivem assim, ela respira. Ela não tem um sentido de vida, ela não tem um sentido de, nossa, eu tenho que acordar, eu tenho que lutar, né? Ela só existe, né? Só existe. Né? E quando a gente está na igreja e a gente conhece esse Deus tão pleno, tão maravilhoso, a gente tem um sentido de vida, né? A gente tem uma razão de viver, né? Meu Deus, isso é muito forte. Meu irmão, isso aqui que a gente está falando aqui, ó, os olhos dela estão enchendo de lágrimas, o meu também. Isso aqui é tipo algo que não tem como a gente descrever para você. Você tem que experimentar isso. Você tem que provar isso. Para você sentir isso que estamos sentindo aqui. Então, Jesus chama você para experimentar ele. Experimente Jesus. Dá uma oportunidade para ele e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. É coisa extraordinária. E também um ponto muito interessante, que nem você falou da igreja Mico, é que um indivíduo transformado, ele transforma o outro. Transforma. Meu Deus, porque assim, forte, né? Quando a gente pega assim, vamos supor, uma pessoa que às vezes ela... Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor, ele era um jovem casado, aí de repente ele começou a se envolver com várias coisas, né? Às vezes com droga, às vezes com prostituição, com adultério. E quando ele tem esse encontro, que a vida dele é transformada, a família dele é restituída, as pessoas mesmo olham e falam assim, nossa, o que aconteceu? Aí, ó. Né? Igual você falou, né, desse colega seu. Então, não tem como as pessoas não olharem e falar, né? Não houve uma transformação. Houve uma transformação. E não tem como negar isso, né? Não tem como negar, né? Contra fatos não há argumentos, né? E realmente, quando a pessoa, eu lembro de hoje ele é um pastor. Olha só que beleza. Ele era um colega meu. E quando ele foi para a igreja, ele era usuário de drogas. Meu Deus. E ele usava muita droga. E aí ele aceitou Jesus. E tudo bem. Só que assim, no começo da caminhada, ele continuou usando. Aí o que aconteceu? Como um caminho que ele ia, tinha muitos irmãos da igreja, ele falou assim, né? Eu vou comprar a droga, aí eu vou usar lá no meu pé do meu serviço que eu não conheço ninguém. Conheço ninguém. E aí, beleza, né? Aí, naquela época, não tinha corredor, os ônibus ficavam na direita, na esquerda, né? Aí tava um trânsito, assim, ele tava com a droga no bolso. Aí tava um trânsito, aí ele falou, seu motorista, abre aí, né? E tinha um carro parado, aí quando o motorista abriu a porta assim, tinha um versículo no carro. Olha só. Né?
que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Meu Deus! Aí ele leu aquilo, ele falou, ele olhou, ele sentiu o peso daquela palavra. Meu Deus, o peso da glória. Aí ele falou assim, o que adianta eu esconder do homem se os olhos do Senhor estão em todos os lugares? E do lado do carro tinha um bueiro. Aí ele pegou aquela droga, ele jogou naquele bueiro e ele falou, nunca mais eu vou usar isso. Olha só, que coisa forte isso, né? A partir daquele momento, nunca mais. Ele foi liberto naquele dia. Meu Deus, eu creio na abertura de uma porta de um ônibus. Aí eu creio nisso. E hoje ele é um pastor, uma vida totalmente transformada. E ele falou assim, que quando ele aceitou Jesus, os amigos estavam jogando sinuca, derrubaram até o taco. Porque eu não tô acreditando, esse menino de terno com Bíblia, enfim, né? Aí você vê o poder da transformação da palavra, né? Meu Deus, isso é muito forte. O poder da transformação, né? Você precisa experimentar isso, meu irmão. A igreja, ela existe por esse motivo. Não é a igreja quem faz isso, é Cristo que faz. E tem um texto muito interessante que fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Talvez você tá aí, talvez você possa ser essa pessoa do exemplo que a Dani... Do exemplo não, né? Do ocorrido que aconteceu. Talvez você está na mesma fase que esse rapaz esteve. Talvez você entregou sua vida para Cristo, mas está lutando contra um vício. Talvez é a droga, talvez é algum vício de ver algumas coisas na internet. Mas saiba que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E a gente vai estar orando aqui para você ir em um ônibus e também tem um texto lá que vai pegar você, meu irmão. E você vai experimentar isso, vai ver de fato. Jesus é maravilhoso mesmo. Aí entra aquela palavra, né? Que se verdadeiramente, né, o Filho do Homem vos libertar, sereis livres, né? Então você vê que realmente foi uma libertação genuína e assim instantânea, né? E assinado embaixo, né? Jesus, né? Jesus. Meu Deus, é isso que ele quer fazer com a sua vida, meu irmão. Da sua família, de todos os seus que você está orando, está dobrando seu joelho na madrugada. É isso que Jesus vai fazer. Não, talvez você ficou triste com a igreja por algum motivo. Mas a igreja do Senhor ainda faz a diferença aqui na terra. Faz a diferença. Jesus fala sobre o trigo e sobre o joio, né? Ele é que sabe quem é quem. Nosso papel aqui é fazer aquilo que ele pede. Porque se de fato você ama Jesus como diz, você tem que obedecer aquilo que ele pede para vocês. Então tem as pessoas que escandalizam o nome do Senhor, mas tem aqueles que levam o nome do Senhor Jesus Cristo, que faz o nome do Senhor Jesus Cristo ser notório, e as pessoas olham para a vida deles, observam a transformação que ocorreu ali, e aí eles falam, eu quero também. Eu quero também. E aí, Dani, entra em um ponto que você falou muito interessante do sal, porque uma das características do sal também é fazer a pessoa sentir sede. Sede, né? A pessoa sente né? sede e fala, nossa, eu quero, Deus transformou a vida daquele. Ah, não, a minha vai mudar também. Onde é que eu acho Jesus aí? Meu Deus, fala um pouco sobre isso, sobre essa parte da igreja na transformação do indivíduo por completo. Nossa, quando a pessoa ela dá vazão, né, ao Espírito Santo, porque quando Jesus ele morreu na cruz, né, pelos nossos pecados, e ele ressuscitou, e ali ele instruiu seus discípulos. Quando ele foi realmente para o céu, né, ele já cumpriu aqui a sua missão, ele falou assim, olha, eu vou, né, para o meu Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, né? Eita, meu Deus. E é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, então é o Espírito Santo que faz, né, realmente essa ação no homem, né? E é uma ação sobrenatural. Meu Deus, porque é ele que convence, né? Porque às vezes o pai fala, a mãe fala, o amigo fala, e a pessoa não é convencida, não é né? Convencida. Ela não tem esse pensamento, essa transformação, mas quando o Espírito Santo, quando ela dá vazão ao Espírito Santo... Ixi, a transformação acontece, a transformação acontece. Meu Deus, isso é muito forte, isso é muito forte. Isso aí também já entra nesse ponto aí da transformação que vem mediante. Não é também tudo que só o Espírito Santo faz. A pessoa tem que dar essa oportunidade que você falou, dar vazão. E aí a igreja também existe aqui na terra para ensinar, porque Jesus falou, ide por todo o mundo pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem esse papel de ensinar também as escrituras, porque tem um texto que diz que o Espírito, que Jesus falou, eu vou subir, mas o Espírito Santo vai vir e ele vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito.
Então, como que a pessoa vai lembrar se ela não leu? Isso. Então, conte pra gente a importância da pessoa ler a palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que você alimentar vai ficar mais forte. Oh, eita, pega isso. Você pode falar pra essa pessoa que tá vendo aqui, ó, pra ela pegar isso? Meu Deus. Aquilo que você alimenta vai ser mais fortalecido em você. Se você alimentar o espírito, seu espírito vai ser mais forte. Se você alimentar a carne vai ficar mais forte. Eita, meu Deus, né? hein? Então, assim, a gente está vivendo numa sociedade que nós estamos, muitas das vezes, sendo roubados em nosso tempo. Olha só. Né? A internet, ela é uma bênção, mas se você não souber usar, você se perde nela, né? As amizades, enfim, vários fatores. Né? Então, você precisa até se educar e se regrar e saber o que é importante de fato. Meu Deus, eu estou lendo um livro que fala assim, como ter um coração de Maria em tempos de Marta. Eita, meu Deus, hein? Rapaz, isso é forte, hein? Não é? Porque assim, a gente está no tempo de Marta. Nós estamos vivendo o tempo de Marta. E como seria esse tempo de Marta para a pessoa que está assistindo a gente? A gente está vivendo um tempo que parece que a gente não tem tempo. A gente tem tantos afazeres, né? E o tempo de Marta parece que eu quero produzir sempre, porque parece que a sociedade, ela te obriga de uma certa forma, né, a você produzir mais. Entendi. A pessoa trabalha mais, ela tem que conquistar, ela tem que fazer tantas as coisas. E aí? E aonde fica Jesus? Aonde fica o abastecimento do Espírito, né? Aí entra aquilo que você falou, a pessoa só existe, né? Só existe. Né? E aí ela vê o vazio no final do dia. Então ela acorda de manhã, a gente já meio que acorda já atropelado, né? Atrasado, né? Então assim, aí já vai trabalhar aquela coisa, a questão também, infelizmente, né, da condução, do trânsito, ai, meu Deus, enfim, tantas coisas, né? E vai roubando o seu tempo. Vai. E quando você menos espera, você já chegou em casa, você às vezes só quer tomar um banho, jantar, ligar a TV. De repente, chega em 30 anos, né? A pessoa começa nessa loucura com 18 anos, daqui a pouco tá 30. E o tempo passou. O tempo passou. Né? Então, assim, é bom a gente saber escolher. Ter escolhas, né? E como seria o coração de Maria? Adorador. Eita, meu Deus, olha só. Maria era uma adoradora. Meu Deus. Né? Assim, Marta é importante? Marta é importante. Porque, um exemplo, se eu te chamo para você almoçar na minha casa, se eu ficar só sentada conversando com você, o arroz não vai ser feito. E a carne também não vai sair da panela, né? Então, assim, Marta, ela é importante sim, porque ela era aquela que se preocupava. Mas em toda aquela preocupação, ela esqueceu que o mais importante era estar ali aos pés do mestre. Ah, entendi. Era viver aquele momento e não só existir nele, né? Isso, entendeu? Então, assim, é importante, sim, os afazeres de Marta, em certo ponto, sim. Entendi. Né? Então tem que manter um equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, né? Entendi. Eu acho que o mal dessa sociedade agora é não ter esse equilíbrio. Não ter esse equilíbrio. É, né? Tudo extremo, né? Tudo extremo. Né? Meu Deus, então, assim, forte. É importante conquistar? É importante conquistar. É importante você trabalhar, estudar, sim. Mas não esqueça que aqui tudo vai passar uma hora, né? Tudo vai ficar. E a gente está buscando a vida eterna, né? Eterna. Meu Deus, a vida eterna com forte. Jesus. Então, assim, e Maria, quando ela viu Jesus, ela falou assim, eu não posso perder essa oportunidade. Meu Deus, ela parou tudo, né? Ela parou tudo. Isso é forte, meu irmão. Ela parou tudo. Eu fico imaginando assim, Marta, né? Toda preocupada para servir tanta gente. Fala assim, sabe quando você olha querendo fulminar uma pessoa, né? Que eu passando toda hora em frente de Maria querendo fulminar ela, né? E o ruim é quando a pessoa ainda elogia ela, né? Aí você fica, mas não, então, isso? Aí ela fala, mas Senhor, o Senhor não se importa. Pô, ela usou essas palavras, meu Deus. Aí Jesus falou assim, me importo. Jesus se importa. Meu Deus. Ele se importa. Meu Deus, né? Forte, meu irmão. Pega Ele isso, se importa. Mas a gente precisa saber. E às vezes a gente se perde, nós nos perdemos, não é porque também a gente não tem tanto tempo. É porque a gente não sabe administrar o nosso tempo. Meu Deus, meu irmão, pega isso aqui que a pastora falou. O maior bem comum
que todo ser humano tem é o tempo. Todos temos o mesmo tempo. A diferença é que um administra melhor do que o outro. E o que a pastora está dizendo aqui é que precisamos ter um equilíbrio. E para você viver melhor o seu tempo, você precisa administrar. Meu Deus, então assim, vamos supor que uma pessoa hoje, pastora, entra numa igreja, ela tem essa síndrome de Marta, de querer fazer tudo, de querer deixar tudo pronto. Aí você disse pra gente aqui que Jesus elogia aquela pessoa que para adorar. Então, uma pessoa chegou na igreja, ela não sabe da Bíblia ainda, não sabe como funcionam os costumes da igreja, então o primeiro conselho que você deixa para ela é adorar a Deus como Maria fez. Como Maria fez, se entregar, né? Se entregar. E é muito importante isso, quando você tem essa visão. Porque assim, é a mesma coisa, vai ter o dono de uma festa, você vai fazer um aniversário. Você é a pessoa mais cansada. Porque tá sempre trabalhando, né? Porque você decorou, você viu tudo que tinha que ser feito, né? Você tá servindo todo mundo. Aí quando acaba a festa, o que você aproveitou da festa? Nada. E seus convidados? Sentaram, comeram, beberam, conversaram, riram, e você tava lá, feito um doido pra cima e pra baixo, vendo se tava faltando alguma coisa. Isso é Marta. Olha. Né? E Maria tá lá, comendo a coxinha, curtindo. Meu Deus, isso, né? É muito forte. Então, assim, é importante, por um certo ponto, ser Marta em alguns momentos, sim. Porque precisa de uma organização, precisa de alguém que tome a frente. Mas na hora de adorar, para tudo. Para tudo. Eita, para Deus, tudo, né? Porque tudo, qual é o propósito da igreja aqui na Terra? A primeira coisa é a adoração. Entrando nesse ponto aí, eu vou falar uma dúvida minha que eu tinha quando eu era mais novo. Eu ia nas igrejas e as pessoas falavam, você tem que adorar a Deus, um adorador de verdade. E eu falava, poxa, será que Deus tem alguma problema que ele precisa ser adorado? Porque todo mundo fala que tem que adorar a Deus com dor, com alegria e não sei o que. Aí você falando sobre isso, vamos supor que tem uma pessoa com a mesma dúvida que eu. Por que a pessoa tem que adorar a Deus? Qual é o benefício? Então, adorar a Deus é você dar honra. Adorar é dar honra. Meu Deus, que né? Forte isso. Quando você pensa em um Deus criador, do nada ele cria tudo. Eita. Né? Ele pega um ser humano de matéria-prima do barro, ali forma um boneco, sopra o seu próprio fôlego de vida dentro daquele boneco, que traz vida, que somos nós. Quando você vê o domínio que ele tem, o poder que ele tem, toda a natureza o adora. Meu Deus, né? Que forte, hein? Ele tem o domínio de deixar tudo no seu lugar. Você imagina se o Sol se movesse milímetros? O que seria do nosso planeta? Você imagina se o Sol resolve falar assim, não vou sair daqui não, e não viesse à noite? Eita. Né? Ou, quando você dorme, qual é o controle que você tem do seu pulmão? Qual o controle que você tem da batida do seu coração? Meu Deus, hein? Você tá sendo profundo aqui, hein? Rapaz, cirúrgico, hein? Pega essa cirurgia aí, irmão. Porque às vezes a gente quer ter muito controle da nossa vida, certo? É verdade. Mas quando você dorme, você tem controle da sua vida? Não tem nada. E a hora que a gente acorda, fechou e acorda no outro dia, né? No outro dia. Meu Deus, tu tem um cuidado de alguém, né? Tem um cuidado de alguém. Meu Deus. Né? Então, assim, você dorme e Deus está cuidando da batida do teu coração, do seu respirar, né? O coração é um órgão involuntário que ele bate se você querer. Você não tem como... Não tem que controlar as batidas, ele bate 10 vezes. Você não tem como, né? Então, você imagina esse Deus soberano, poderoso. Não é que ele precisa, mas é a minha precisão de adorar esse Deus, reverenciar ele. É tipo um dever, tipo uma forma de gratidão. É gratidão. Meu Deus, pega isso, irmão. Né? Adorar a Deus é uma forma de gratidão. Gratidão. A gente vê que a Bíblia vai dizer, se eu não me engano em Isaías, que os anjos o adoram 24 horas. Meu Deus. E quando eles olham para a face do Senhor, a única expressão que eles têm e fala é santo, né? Santo, santo. Então eu fico imaginando como que Deus é grandioso, né? Esplêndido. Então você imagina esse ser tão
supremo, né? Que fez todas as coisas e coisas que a gente nem ainda descobriu. Muitas coisas. Né? Meu Deus. Porque ainda há animais sendo catalogados. Há ainda coisas nos céus que eles estão ainda descobrindo. Né? Parece que no fundo do mar também. No fundo do mar. Então você vê a grandeza, lá. né? E você imagina, né? Aí você falou no fundo do mar. Deus, ele pega uma terra que vai falar que ela estava ali em desordem. Aí ele fala, olha, faça a separação da água e da terra. Aí no falar dele, houve essa separação. Meu Deus, que poder. Só que essa água, ela houve a separação de doce e salgada, né? Ó, pra você ver. Aí dessa água, houve a separação de riachos, de cachoeiras, né? Aí ele fala assim pra água, faça seres viventes marinhos da água. Então, Deus. Aí você vê o tanto de espécie que há, que até hoje tem espécie que não foi descoberta. Não foi descoberta. Né? Beckham. Não, o agir de Deus é muito lindo, né? Gente, é assim, algo extraordinário. Você começa a pensar, você fala, meu Deus, que Deus poderoso é esse que eu sirvo, né? Que Deus grandioso é este que eu sirvo. A palavra até diz que a natureza, o firmamento, né? Declara as obras da mão de Deus. Isso. Né? Maravilhosa que ele fez. E a água doce e a salgada não se mistura. Não se mistura. É só Deus mesmo. É Deus. E através de uma palavra. Isso, ó, o haja de Deus. Também o corpo humano. Como é complexo o corpo humano, né? Gente, então, aí você fala do corpo humano. Deus, ele em toda a sua criação, ele falou haja. Mas na hora de fazer o homem, ele põe a mão. Meu né? Deus, hein? Então, realmente, pega isso, irmão. A gente é obra-prima, né? Obra-prima. A gente realmente foi moldados, né? Eu fico vendo assim, imaginando Deus, né? Fazendo, não, a mão tem que ser assim. Todo carinho. Os dedos, né? Aí você vê lá em Salmo 139, quando fala da criação do ser humano, né? E fala, eu ainda no ventre da minha mãe, né? Meus ossos ainda sendo formados, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Meu Deus, né? Isso estava muito forte. Nós, todos os meus dias. E ainda antes que uma palavra se forme na minha boca, o Senhor já sabe. Então, como não adorar? Como não adorar a um Deus, né? É um cuidado, assim, muito minucioso que ele tem pela a obra-prima dele, que somos a gente, né? Então, adorar a Deus, você não adora porque Deus tem essa necessidade. Você adora a Deus. Eu aprendi que quando a gente adora algo, a gente vai se parecer com esse algo. Então, quanto mais você adora a Deus, mais você vai se parecer com as características dele, porque a palavra diz que fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, quando você adora a Deus, você está chamando os atributos dele para você. Então, por isso que você tem que adorar com dor, com dúvida, com alegria, chorando. Irmão, toda hora adora, todo tempo é tempo de adorar. Eu lembro também de uma moça, uma personagem bíblica, que ela chegou diante de Jesus, a filha dela estava doente, e ela primeiro prostrou, adorou, e depois ela pediu. E aí Jesus pegou e liberou uma palavra, só. Uma palavra. Meu irmão, eu tô sentindo aqui uma unção de uma palavra. Eu creio que uma palavra só que Jesus liberar pode mudar toda a sua história. Transforma. Uma palavra só. A pastora falou aqui do haja de Deus, como foi poderoso. Estamos falando aqui dessa mulher que se prostrou, falou para Jesus o seu problema, e Jesus deu uma palavra só, a filha dela lá do outro lado foi curada. Eu creio que mesmo Jesus que fez lá, pode fazer hoje, pode fazer no dia que você estiver assistindo esse vídeo. É só você usar a sua fé. Porque uma das influências da igreja é trazer evidências à obra de Cristo. Isso. Ele morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou. E continua fazendo as maravilhas que ele faz. Meu Deus. Então, aí também, em questão do propósito, a comunhão, né? Comunhão. Isso é muito importante, né? A igreja, igual eu falei, ela não é um lugar para se frequentar, mas uma família para se pertencer. Olha só, pertencimento, então, né? Pertencimento. E é tão bom, né, quando às vezes a gente chega na igreja, às vezes cansado do trabalho, preocupado, né? Mas quando a gente vê um sorriso de um irmão, né? Quando a gente também faz algo de bom, às vezes uma pessoa está numa necessidade, às vezes pedindo uma oração, você se sente útil, né? Útil como pessoa. Enfim, né? O propósito da igreja aqui na Terra são vários, né? A educação, as escolas bíblicas que tem, né?
das crianças, dos adultos, onde há ensinamentos, né, que traz assim o verdadeiro sentido do evangelho. Meu né? Deus, isso é muito forte. Também tem o evangelismo, né, os missionários. Tem todo o ecossistema, né? A igreja não é só uma parede, um galpão que você adora. Ali é a reunião dos irmãos, mas existe toda uma missão. Todo um ID, né? Isso. Existe um ID. Meu Deus, isso é né? forte. Em relação aos missionários, a igreja, qual é o propósito da igreja? Mantê-los, né? Então a igreja tem esse poder também, essa questão de estar mantendo essas pessoas para falar do amor de Jesus, né? Deus. E também, assim, a questão do serviço à comunidade. A comunidade. A igreja, né? Ela tem essa influência, esse propósito também, da questão de apoiar os necessitados, de fazer obras sociais, né? Muitas das vezes as igrejas fazem ali eventos de corte de cabelo, Olha só. Alguns trabalhos profissionais que dão ali, né, alguma coisa gratuita, como advogados, psicólogos. Olha só. Então, assim, a igreja, ela é forte. Ela é forte. Ela tem um braço espiritual e ela tem um braço social. Isso. Meu Deus, isso é muito forte. Gente, felizmente estamos caminhando para os nossos momentos finais, mas eu acredito que Deus fez coisas maravilhosas aqui. Então você já manda para alguém, caminha para alguém isso, já se inscreva no canal, já deixa aí o seu comentário. Se você quiser uma oração, deixa aqui no comentário e vamos estar orando e clamando pela sua vida, porque um dos propósitos da igreja também é clamar pelo povo, né? Clamar pelo povo, né? Orar a Bíblia vai dizer, né, que é dever nosso orar, né, por todos. Por todos, meu Deus. Por todos. Então isso é muito forte. A igreja está fazendo isso, né? Ela faz isso, né? A gente tem feito isso, né? A gente ora. Quantas pessoas, às vezes tem pessoas que, vamos se dizer que eu não gosto da igreja, mas ela, quando acontece algum problema, ela corre para lá. Ela corre para lá, porque ela sabe. Às vezes até uma pessoa, né, vamos supor, às vezes ela era pequenininha, ela ia na igreja com um parente, com a avó, não sei o que lá, ela se afastou, mas ela, quando ela aperta, ela fala, ô vó, ora por mim, ô vó, leva meu nome na igreja, não é assim? E né? Acontece, Deus faz, né? Ela fala, poxa, deve. E é até constrangedor, porque o amor de Deus constrange essa pessoa, né? Constrange. E a gente vê o quê? Que Jesus não é igual o ser humano que fala assim, agora? Não, ao contrário. Ele fala assim, olha, vem, né? Vinde a mim, todos vós estão cansados, né? Então ele faz esse convite. Né? Vinde a mim. E ele fala assim, olha, existe uma troca. Você dá o seu jugo e eu dou o meu. O meu é suave, o meu é leve. Né, o seu tá pesado, mas eu dou o meu. Meu Deus, é muito então, forte. Há essa troca. Fazer essa troca com Jesus, a gente só tem a ganhar. Só tem. Então, meu irmão, você tá perdendo tempo se você ainda não experimentou ele. Você tá perdendo tempo se você não entregou a sua vida ainda para ele. Você tá perdendo tempo se os seus olhos não estão olhando e contemplando a beleza dele. Pastora Daniela, para caminhar aqui para os nossos momentos finais, qual conselho você daria-se para a igreja atual de hoje? Olha, para a igreja atual de hoje, eu acredito que a gente já avançou bastante, né? Acho que a igreja, antigamente, ela era muito fechada em relação a alguns pensamentos, né? Igual, antigamente, muitas igrejas não podiam nem ter televisão. Hoje a gente vê a importância da mídia, né? E como que as igrejas têm trabalhado com mídia. Porque é um canal de bênção, né? Sim. Porque às vezes você pode estar aqui hoje e estar frequentando uma igreja e de repente se deparar numa cama, num leito, e através de uma mídia você vai ter um culto online, você vai ter uma pregação. Então, assim, a igreja ela avançou, mas ela pode avançar mais. Ela pode avançar muito mais, né? A igreja ela pode avançar em vários setores da sociedade, né? Eu acho que a igreja ela tem que ter realmente um posicionamento bíblico, porque a sociedade em si, ela tem mudado, a gente tem visto isso, né? Notório. Infelizmente, eles acham que a evolução é essa. Mas a gente que conhece a verdade, pode se mudar o que for, a gente vai continuar crendo na Bíblia. Meu Deus, a gente vai pregar a Bíblia, e a gente crê no que está escrito na Bíblia, né?
Então, se Deus falou sim, sempre vai ser sim. E se Deus falou não, sempre será não. Independente se mudou ou não o posicionamento da humanidade. Meu Deus. Né? Então, assim, a igreja, ela tem que ter esse posicionamento, ela não tem que ter medo, porque a Bíblia vai dizer que nós seríamos, sim, confrontados, perseguidos por falar a verdade, e a gente precisa ter essa coragem de falar a verdade. Nós temos que ter essa convicção de quem nós temos crido, né? A palavra que nós temos pregado. E a igreja, ela, às vezes me entristece, porque a igreja macro, eu tô falando assim, das igrejas geral, né? Geral, às vezes a questão, eu não vou dizer uma competição, mas aquela coisa, né? A minha igreja faz isso, a minha igreja é melhor naquilo. Uma rivalidade, né? Isso, né? Eu acho que não existe isso, porque Jesus mesmo falou, né? Aquele que tá ali falando do meu nome, né? Que tá... Então, assim, se a igreja ela é séria, se ela prega a verdadeira palavra, sabe? Eu acho que não tem por que a gente ficar batendo no outro, né? Não. Porque o intuito é almas. É almas. Né? É reino, né? É reino, porque assim, a gente está localizado no Vila Calu. Mas a pessoa que está me ouvindo, ela tá lá em outro bairro. Meu Deus, se ela encontrar outra igreja, vá nessa igreja. Vá nessa igreja, né? E adore ao Senhor lá. Então, assim, a igreja, ela precisa parar, muitas das vezes, com essa rivalidade, né? Realmente ver para que ela foi chamada. Ela foi chamada para um propósito. Um propósito, né? De vidas, de salvar vidas, né? Porque a igreja, infelizmente, ela se perdeu lá no início, né? Quando Jesus morreu, aí veio os discípulos, né? E nessa caminhada a igreja se perdeu. Mas aí veio a reforma, né? E trouxe de novo. E trouxe de novo, né? A Bíblia, o conhecimento da palavra. Então, assim, a igreja ela tem um potencial, basta usar. Basta usar, meu Deus. Então, o conselho que a pastora Daniela deixou para você, igreja, tanto no micro, né, que é individual, e no macro, que é a igreja em geral, seja fiel aos princípios. Seja fiel às escrituras. Seja fiel à sua fé. Independentemente se as coisas mudar, que a sua fé, que o seu princípio não venha acompanhar essa mudança, né? Essa moda, que tá vindo um monte de moda por aí. Não, fica firme no princípio, que você vai viver algo lindo e extraordinário em Deus. E o princípio da igreja, o motivo dela, o propósito dela é esse, é ser fiel àquilo que Jesus fez. Não precisa de nada novo. Tudo que ele fez está aqui, é só acreditar no que está aqui, que vai dar tudo certo. Um monte de vidas foi transformada lá atrás, vidas estão sendo transformadas hoje, e daqui a 10 anos vai continuar sendo transformada por este livro. Por esse livro. Por a palavra de Deus. Não é pessoas, é o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, como a pastora bem disse aqui, que o Espírito Santo veio para convencer. Então, o conselho dela para você, igreja, sendo você macro, né, o micro, seja fiel aos princípios de Deus. Meu Deus, pastora. A Bíblia em si, a gente for ver, eu posso dizer que ela é o único livro que o autor está ali, né, do seu lado quando você lê, né? É forte, hein? Porque, gente, é assim extraordinário. Você pegar mais de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, cada uma numa fase, meu Deus, num século, cada uma de uma maneira, né? A gente tem pescadores, nós temos homens sábios como Salomão, né? Homens nobres, mas homens simples também, né? Também. Nós temos homens que viveram na lei, homens que viveram no Novo Testamento, né? Experimentaram da lei, experimentaram da graça, mas o Espírito Santo foi ali, né? Dando essa capacitação para eles escreverem. Então a gente vê, e para você ver, né? A Bíblia, por mais que o mundo ele quis destruir a Bíblia, né? Queimar a Bíblia diversas vezes e contra a Bíblia, a gente vê que realmente ela é a palavra de Deus, né? Foi o primeiro livro impresso, é o livro mais vendido do mundo até hoje, né? Então a gente vê como a Bíblia fala que a porta, o inferno, ele não prevaleceria contra a igreja, né? Meu Deus, eu creio então nisso. A gente vê isso, o poder da igreja, né?
Então a gente crê também que nós, como igreja, o inferno não vai prevalecer contra a nossa vida, né? É isso aí. Então, assim, a gente precisa ficar com a palavra do Senhor, com a palavra, né? Ser crente bereano, né? Uhum, a gente precisa ser bereano. Meu Deus, como Jesus disse, né? Céus e terras passarão, mas a palavra dele não. Vai continuar, vai permanecer. Então, quer permanecer? É simples, irmão. Se apegue nessa palavra. Agarre ela, coloca ela no seu peito, no seu coração, dorme pensando nela, acorda lendo ela, faz ela entrar dentro do seu coração. Não seja apenas um livro, mas que esse livro venha ficar escrito no seu coração. E assim você vai vencer todas as adversidades, as tribulações, os perigos. Você vai vencer com ele, porque, como a pastora bem disse, esse é o único livro cujo você lê e o autor está do seu lado, te explicando, te ajudando e o melhor, transformando a sua vida. Pastora Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho de estar aqui com a gente, participando desse quadro aqui. E se as pessoas querem conhecer você nas redes sociais, quais são as suas redes sociais? Você falar pra gente aí, o nosso amigo aqui também vai colocar embaixo aqui também, para ficar mais fácil. No Instagram, eu tô como Dani Ribeiro 1310. Também tem o Instagram da igreja, né? Nós estamos ali localizado em um bairro aqui da região Zona Sul. Né? No extremo sul. E Vila Calu, na rua Humberto Marçal, 44. Né? Nós ali temos culto aos domingos, às quartas, domingo às 9 horas, quarta às 8. O Instagram da igreja é Família em Cristo. Vai estar tudo certinho. Eu não sou muito boa nisso, não, né? Vai estar tudo certinho. E foi um prazer estar com vocês, né? O desejo do meu coração é que Deus possa fortalecer a cada um, que o Senhor possa dar ao seu coração o alívio, a paz que todos precisam, né? Que Deus venha abençoar corta nos cabos infinitamente. Vai. E que Deus possa abençoar de uma maneira infinita a vida de cada um de vocês. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Pastora, muito obrigado. E você que está aí assistindo, chegou até o final aqui, se inscreva no canal, comente aqui, manda para alguém, envia para alguém. E a igreja de Deus existe. Ela é você, somos nós. Vamos nos levantar com essa bandeira. Qual bandeira? Do princípio. Levando a palavra de Deus, e é a palavra que vai fazer a transformação. E se você não sabe, vai ficar sabendo. Jesus está voltando. E ele vai vir buscar uma igreja santa. Então se prepara, se limpe, porque logo logo você vai ver o céu se abrindo e ele voltando para buscar a gente. Esse livro não é um conto de fada, é uma verdade. E essa verdade logo logo vamos viver. Então se prepara, você que não tomou a sua decisão, decida-se, entrega a sua vida para Cristo. Se inscreva aqui embaixo que a gente vai orar por você. Procura uma igreja aí perto e se entrega. Embora estamos falando aqui, o Espírito Santo não está preso aqui. Ele pode te pegar aí, nesse lugar onde você está. E nesse lugar onde você está, você pode fazer a sua confissão. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.